Manifestantes invadem e ocupam Câmara Municipal em protesto. E várias famílias sofrendo há vários meses! Médicos da Santa Casa aderem à paralisação nacional e cruzam os braços em São Luís. Veículo é totalmente consumido em incêndio na capital. Um laudo técnico do Corpo de Bombeiros está previsto para sair em 30 dias. 25 são presos no interior do estado suspeitos de crimes na internet. Sede do Conselho Tutelar é arrombada durante a madrugada. E mais, sai o resultado do concurso Movimento Hotspot. Um dos finalistas é maranhense. Tudo isso e muito mais. Agora, no Maranhão acontece. Olá, boa noite. Boa noite para você de casa. E a gente começa com a invasão e ocupação da sede da Câmara Municipal. Cerca de 70 pessoas chegaram à Casa Parlamentar por volta de meio-dia. A ocupação ocorre em pleno recesso parlamentar. Os manifestantes são vários representantes de vários grupos que já vêm realizando protestos na capital, como o Acorda Maranhão e o Vem Pra Rua São Luís. Moradores do conjunto Apaco, que estão desabrigados há vários dias por conta das chuvas, também participam do movimento. Após 5 horas de ocupação, a comissão de recesso da Câmara Municipal se reuniu com os manifestantes que falaram sobre a pauta imediata de reivindicação. Com base nos impostos PIS e COFINS, que foram retirados e eram responsáveis por cerca de 3,75% do valor. Ao zerar a cobrança a partir da data de sua publicação, dia 1º de junho, a MP 617 possibilitou essa redução do valor. Segunda parte. Cálculo da tarifa atual de transporte de São Luís. Nós queremos esse cálculo. A gente quer protocolar, com a presença e auxílio da OAB e Ministério Público, um pedido de informações sobre o cálculo de tarifa atual, fundamentado devidamente na Lei de Acesso à Informação, que garante o fornecimento das informações em até 10 dias ao cidadão requerente. A área da Apaco sofre por conta das chuvas e os moradores estão desabrigados, morando em tendas por enquanto. Nós tivemos sim um diálogo já há tempos passados com a prefeitura referente à Vila Apaco, mas nada foi tomado de providência, né? E depois que surgiram esses movimentos em São Luís no mês de junho, foram feitas várias promessas em reuniões com o poder público, mas nada disso foi efetivado. Nós estamos precisando de umas máquinas para fazer o saneamento lá nas ruas, que estão chegando os materiais, mas não tem como passar porque a estrada está precária. Na reunião, houve bate-boca em alguns momentos. Os vereadores chegaram a propor resolver a situação com o próprio dinheiro, mas os manifestantes não aceitaram. Tirar do bolso nada! Por que tirar do bolso? Por quê? Se tem várias obras, quando a gente pede, se tem fundo para isso. Segundo o secretário adjunto da Guarda Municipal, vai ser mantida uma equipe no local para garantir a segurança do patrimônio público e dos ocupantes. A prefeitura, desde o começo das manifestações, se colocou à disposição de todos os manifestantes para justamente também garantir a segurança deles. Então esse é o objetivo principal. Eu fui convocado, fui informado no caso da situação, que tinha invadido a Câmara. Queria saber o que estava acontecendo, porque a gente sabe que as informações, com relação a vândalos, e aí nós viemos para cá justamente para conversar com ele e dizer o seguinte: olha, em primeiro lugar está a segurança de vocês e do patrimônio público. Se tiver algum vândalo, avise que nós vamos tirar e aí tomar providência. Mulher grávida é encontrada amarrada em Montes Altos. Um homem foi preso pela polícia acusado de cárcere privado e violência doméstica. De acordo com a polícia, Ana Paula Gomes sofreu várias agressões, entre elas chutes na barriga. O caso foi descoberto após uma denúncia feita à delegacia. O agressor é o esposo que foi pego em flagrante desamarrando a mulher. Quando a vítima foi encontrada, ela estava amarrada, tinha arranhões e mordidas pelo corpo. O homem foi encaminhado à delegacia de Imperatriz e a vítima para o hospital. Justiça Federal condena 25 pessoas por crimes na internet. As ações foram resultado da operação da Polícia Federal de 2006, intitulada Galácticos. As ações aconteceram em Imperatriz, na região do sul do estado.
Os réus foram culpados pelos crimes de furto qualificado continuado, formação de quadrilha e posse ilegal de armas. As penas variam de 2 a 10 anos de prisão em regime aberto, semiaberto ou fechado. Na mega operação da Polícia Federal de 2006, mais de 60 pessoas foram presas. Todos eram suspeitos de integrar uma quadrilha que utilizava programas para capturar senhas bancárias de clientes de vários bancos, principalmente da Caixa Econômica Federal. Na manhã de hoje, uma caminhonete foi completamente consumida por um incêndio. O Corpo de Bombeiros teve que entregar nos próximos dias um laudo sobre as causas deste incêndio. O veículo modelo Hilux foi completamente consumido pelo fogo, que começou por volta das 7h40 da manhã na Avenida Brasil, que separa os bairros Cidade Olímpica e Vila Janaína. O fogo só foi controlado com a chegada de homens do Corpo de Bombeiros. O proprietário do veículo conta que o incêndio começou assim que estacionou o carro. Aí quando eu vim para abrir a porta não deu mais não, estava já tomado de fumaça já. Além do carro ficar completamente queimado, o medidor de energia desta casa também foi parcialmente derretido. Ainda não se sabe as causas oficiais do incêndio, mas um laudo técnico do Corpo de Bombeiros está previsto para sair em 30 dias. A gente vai estar coletando todas essas informações necessárias e o grupamento de atividades técnicas vai estar elaborando um laudo. E o Maranhão entrou na greve nacional dos médicos. Os profissionais da Santa Casa de Misericórdia cruzaram os braços na manhã de hoje em protesto ao programa Mais Médicos. Médicos de 10 estados decidiram entrar em greve nesta terça-feira para protestar contra o programa federal. O Maranhão é o estado com o menor índice de médicos por habitantes do país. Ontem você viu aqui no Maranhão Acontece o protesto dos médicos, durante o evento que teve a participação do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Os médicos ficaram de costas em protesto à decisão do governo federal. Está confirmada uma mobilização bem maior no dia 8 de agosto, com a participação de médicos de várias regiões do estado. E o Conselho Federal de Medicina entrou com uma ação civil pública contra os Ministérios da Saúde e Educação. A ação tem como objetivo suspender a continuidade do programa Mais Médicos. Segundo o Conselho, a ação não é contra a presença de médicos estrangeiros, mas pede que seja exigida a comprovação da capacidade técnica. Entra aí o teste que já existe, chamado Revalida. Assunto que a gente conversa agora com o médico Armando Cruz. Boa noite. Boa noite. Agora, a situação em todo o estado é exatamente essa que a gente percebe. Aqui na capital a situação é um pouco diferente, né? Mas no interior do estado, na região sul do estado, por exemplo, que a gente sabe que existiu aquele problema em que a vaga de pediatria ficou aberta durante pelo menos 2 anos, com um salário aí de cerca de R$30 mil. A situação é essa mesmo? Isso está provado que o salário não é a principal razão de todas essas reivindicações que a classe médica está fazendo, né? Eles estão jogando a população contra a categoria médica. Porque se o mais importante fosse o salário, com certeza todas as vagas estariam preenchidas. Só o que adianta você ganhar um salário como este, que é o sonho de todo brasileiro, e você chega e não tem um mínimo de estrutura para você exercer sua profissão. Você vai atender o paciente, você não tem um mínimo de exame complementar para fazer, não tem as medicações, não tem estabilidade nenhuma, o salário é esse valor, mas você não sabe se no mês que vem você vai continuar trabalhando, porque você não tem uma carteira assinada, você nem um direito trabalhista, você fica à disposição 24 horas por dia, que na maioria das vezes você é o único que está lá na cidade, e você não pode se recusar a atender nenhum atendimento. Então, acima de tudo, o que nós estamos reivindicando são condições ideais de trabalho. A classe médica ela não é contra médicos de fora do país. Mesmo em todo lugar do mundo, para você exercer a profissão de medicina, se eu quiser exercer minha profissão na Inglaterra, na Espanha, nos Estados Unidos, eu vou ter que comprovar que eu domino o idioma do local e que eu tenho o mínimo de conhecimento na área para exercer a profissão. É isso que nós também queremos que seja aplicado no Brasil. Doutor Armando, agora a realidade aqui no estado, nós temos municípios muito pequenos, sem desenvolvimento algum, alguns até com dificuldades de estrutura médica, eu falo da estrutura física de hospitais, mas existe também uma recusa por parte dos médicos em relação a determinados municípios que não conseguem ser tão desenvolvidos. Seria essa uma forma de renegar esse espaço de trabalho? Não existe o renegar.
da classe médica para trabalhar na cidade e no interior. Não existe esse renegar. O que é que acontece? É que nós não temos nenhuma estabilidade. Eu mesmo já trabalhei no interior. Eu fui despedido por telefone porque eu solicitei uma agulha maior que eu precisava para fazer uma anestesia, porque eu era anestesista e cirurgião. Eu anestesiava o paciente e depois fazia cirurgia. Às vezes tinha que sair da cirurgia porque virava anestesista de novo. Eu pedi um material simples para melhorar a segurança do paciente e na outra semana eu fui demitido. E eu já era um médico especialista. Eu já tinha minha residência médica, né? Que é mais 2 anos além do curso de medicina. Pensando aqui no Maranhão, qual seria a solução, então, para esse grave problema que a gente sabe que a saúde ela realmente precisa de ajuda? Olha, o problema nos municípios do Maranhão, assim como em todo o Brasil, principalmente no Maranhão, não é só na área da saúde. Foi feito recentemente um trabalho da USP e mostrou que o quê? Nessas cidades não falta só médicos. Falta médico, falta enfermeiro, falta auxiliar de enfermagem, não tem fisioterapeuta, não tem fonoaudiólogo. É uma ilusão achar que o médico vai chegar sozinho com o estetoscópio no pescoço e vai resolver todos os problemas de saúde pública. É uma ilusão, não adianta. Isso vai ser comprovado e fica mostrando à população que o único problema é a falta de médico, o que não é real. Existe diálogo com o governo do estado, com a prefeitura de São Luís? A classe médica tem essa abertura para conversar com esses gestores e resolver o problema? As reivindicações são feitas constantemente. O Conselho Regional se reúne com as autoridades, os diretores do hospital. A própria promotoria de saúde frequentemente faz suas vistorias no hospital. A gente só ouve as notícias que os hospitais continuam absolutamente do mesmo jeito. Então, não adianta você conversa, mas as condutas, a população está vendo isso. Não somos nós que estamos mostrando. Quem frequenta e quem procura assistência médica vê isso. Ok. Então a gente agradece a presença do senhor aqui. Obrigado, eu que agradeço. Então, eu queria dar mais um enfoque nisso. O importante que a gente quer, nós não somos contra médicos em trabalhar. Quanto mais médico, melhor para a população. Mas nós precisamos de condições de trabalho, porque não vai adiantar nada. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite, obrigado. E você vai ver depois do intervalo, vamos falar do setor industrial do Maranhão no Minuto da Indústria. E veja ainda, a Justiça concede habeas corpus ao ex-vereador Júnior do Mojó, que estava preso suspeito de praticar crime. E ainda, Conselho Tutelar é invadido por criminosos nesta madrugada. Os bandidos levaram vários equipamentos eletrônicos. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta e hoje é dia do quadro Minuto da Indústria. Hoje a reportagem especial fala sobre o Programa de Desenvolvimento Associativo. O PDA, como é chamado, tem como meta fortalecer os sindicatos patronais da indústria do Maranhão. A Nacional da Indústria, a CNI e a FIEMA têm um instrumento para fortalecer a representação empresarial sindical. É o Programa de Desenvolvimento Associativo, o PDA. O objetivo do programa é ampliar e legitimar a representatividade dos sindicatos patronais ligados à indústria. O PDA é um programa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, e ele é realizado no âmbito estadual pela Federação das Indústrias. Tem um objetivo primordial dele, é o fortalecimento dos sindicatos patronais vinculados à FIEMA. No começo do ano realizamos uma reunião com todos os sindicatos, um café da manhã com os sindicatos, onde eles preencheram um questionário identificando quais seriam as ações dentre aquelas oferecidas pelo PDA que seriam de maior importância para o seu sindicato. Daí então nós elegemos essas ações e encaminhamos ao Comitê Nacional em Brasília para aprovação um projeto com essas ações. Uma vez aprovado, nós começamos a realização dessas ações no mês de janeiro e vamos até o mês de outubro para a conclusão. No Maranhão, o PDA tem 3 linhas de ação: a organização de eventos para mobilizar os empresários, ações para estruturação e planejamento visando a melhoria dos sindicatos e o aperfeiçoamento das ferramentas de comunicação institucional. O Plano de Desenvolvimento Associativo PDA
É um plano que ele vem ajudando todas as entidades sindicais na parte de gestão, buscar mais associados, manter o relacionamento entre o sindicato e o associado também, fazendo todos esses trabalhos, fazendo a melhoria de toda a administração sindical também. Depois que a gente começou a trabalhar com o PDA, o nosso sindicato melhorou na parte administrativa, certo? Melhorando o nosso relacionamento também com os nossos associados. E a gente teve uma visão ampla de como trabalhar, certo? Sendo gestor de uma entidade sindical. Que o PDA sempre ele teve essa parte de curso de administrativo e de gestão sindical para os sindicatos. O fortalecimento dos sindicatos possibilita que novos serviços possam ser oferecidos aos empresários industriais. Este ano, já foram executadas várias ações, como cursos e palestras. Um exemplo é o curso sobre como economizar energia elétrica, trazido pela CNI. Para a indústria buscar alguma redução no consumo de energia, é necessário entender, primeiro, como é que funciona a questão tarifária. Então, precisa saber todos os componentes da conta de energia, para poder saber onde se pode chegar. Então, existe essa possibilidade de redução dos custos de energia, mas é preciso se entender tudo aquilo que está na conta de energia, quais são as características do consumidor, como que ele pode se enquadrar dentro daquela concessionária de distribuição e buscar para aquele consumidor, naquelas características, a melhor forma de atendimento. E a Justiça Maranhense decidiu conceder habeas corpus ao ex-vereador de Passo do Lumiar, Júnior do Mojó. Ele estava preso depois de vários dias foragido e capturado em São Paulo. Edson Arocho Júnior é acusado de envolvimento no assassinato do empresário Margion Lanieri Andrade em 2011. No pedido, a defesa alega que não há qualquer registro de que o paciente esteja causando embaraço à conveniência da instrução criminal, nem tampouco existe fundamento jurídico para que a prisão fosse mantida. O mandamento de soltura já foi expedido e agora Júnior do Mojó vai responder o processo em liberdade. E na madrugada de hoje, ladrões invadiram a sede do Conselho Tutelar no centro da cidade. Foram roubados equipamentos eletrônicos e ainda mantimentos dos conselheiros. A ação dos bandidos aconteceu durante a madrugada quando não existe mais a segurança do Conselho Tutelar. O único vigilante do local trabalha até às 6 da tarde. A melhoria na segurança é justamente uma das reivindicações dos conselheiros. Uma das nossas últimas, que foram várias reivindicações, nos mandaram a vigilância armada, certo? Isso depois de muita luta. Só que a vigilância armada é só durante o dia. Pela madrugada, pela noite, aqui não temos. O Conselho fica totalmente vulnerável. Tanto é que nessa madrugada fizeram o que fizeram, né? Os bandidos arrombaram a porta dos fundos e levaram bebedouro, botijão de gás, equipamentos eletrônicos e mantimentos que serviam para a alimentação dos 5 conselheiros. Nos deparamos com essa situação aqui, faltando um computador completo, um estabilizador, tá entendendo? Faltando botijão de gás, faltando mantimento para nossa alimentação aqui. Nesta mesa ficava o computador que armazenava todos os documentos do Conselho Tutelar. E no chão ainda está a impressora que não foi levada pelos bandidos. Entre os documentos armazenados está a denúncia de um caso de abuso sexual no bairro Alemanha, o que preocupa o coordenador do Conselho. Nesse computador tinha um atendimento, assim, um tanto, vamos dizer, de grande relevância, que estamos preocupados, na realidade, se alguém, está entendendo, os ladrões que levaram esse computador e, de repente, olharem, ligarem ali, vão se deparar com várias documentações que nos preocupam mesmo, se de repente for divulgado. Nós vamos voltar a falar sobre a mobilização na Câmara Municipal, com os comentários de Raimundo Borges. Borges, boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Hugo. Pois é, os vereadores estão de férias no recesso parlamentar e a Câmara de Vereadores encontrou pessoas para ocupar o plenário. São os moradores de uma desconhecida Vila Opaco, fica na região da cidade operária. Os moradores, em outra oportunidade, já tentaram ocupar parte da Câmara de Vereadores e agora aproveitar a ausência
dos vereadores no trabalho e resolveram tornarem como se vereadores fossem. Eles estão dentro da Câmara e dentro do plenário. Enquanto não tiver uma solução para as reivindicações que eles fazem, que é moradia. E, por coincidência, exatamente essas reivindicações da população, desses moradores sem teto, lá da região da cidade operária, acontece quando também a Câmara de Vereadores procura um espaço definitivo para se instalar. Poucas pessoas sabem, mas a Câmara de Vereadores ela não é proprietária daquele prédio do Centro Histórico. Aquele prédio pertence à Receita Federal e a Câmara está procurando um local que será na antiga fábrica Santa Amélia, na Mar de Deus, que será reconstruída, um prédio hoje em ruínas, será reconstruído para a instalação do Legislativo Municipal de São Luís. E os moradores resolveram fazer suas reivindicações no momento impróprio, porque a Câmara, no recesso em que se encontra, certamente vai ser difícil eles terem uma articulação ou uma comunicação com quem pretende e com quem tem o poder de fazer alguma coisa na solução do problema de moradia que eles enfrentam hoje. Realmente é uma situação complicada, mas, quem sabe, o presidente Pereirinha deve buscar, pelo menos, dialogar com os atuais ocupantes do plenário do Legislativo Municipal. Daniela e Hugo. Obrigado, Obrigada, Boa noite. E veja, depois do intervalo, moradores do Jardim Tropical protestam contra a falta de pavimentação nas ruas do bairro. Você vai ver ainda, engavetamento na BR-135 deixa 2 pessoas em estado grave. Nós voltamos em instantes. Teve início hoje e segue até amanhã uma capacitação dos parceiros do projeto Reaparelhamento da Rede de Atendimento à Mulher da região metropolitana de São Luís. O treinamento vai tratar sobre a violência de gênero e o papel do trabalho em rede para o seu enfrentamento. E é sobre esta capacitação que vamos conversar agora com Cláudia Gouveia, que é chefe do Departamento de Projetos Especiais e Captação de Recursos da Secretaria de Estado da Mulher. Boa noite, seja bem-vinda aqui ao Maranhão Acontece. Qual a avaliação que pode ser feita já desses primeiros dias de trabalho desse evento que está acontecendo? Boa noite. É fundamental colocar que essa ação é uma ação continuada da Secretaria de Estado da Mulher, de um projeto do Pacto de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, com os parceiros do projeto Reaparelhamento. Nós tivemos hoje a participação de 46 integrantes dessa rede de atendimento, CREAS, Casa-Abrigo, da Vara, da Defensoria Pública, entendendo que é fundamental o trabalho articulado em rede para que nós possamos qualificar o atendimento às mulheres em situação de violência no nosso Estado. A gente já tem chegado com esse trabalho a regiões bastante complicadas, de difícil acesso. Esse trabalho já tem chegado a essas comunidades? Sim, a Secretaria de Estado da Mulher, nós temos hoje um trabalho forte de itinerância da nossa secretária. Nós já visitamos muito mais da metade dos municípios maranhenses e com as ações dos projetos, esse projeto, por exemplo, nós já estivemos em Bom Jesus das Selvas, já estivemos em Matinha, pegando Cajapió, São Vicente de Ferro, São João Batista, Parnarama, enfim. Entendemos que o nosso papel enquanto órgão gestor estadual é estar levando até os municípios, qualificando o atendimento dos órgãos municipais lá na ponta, para qualificar o atendimento em rede e assim fortalecer o atendimento às mulheres que passam pelos aparelhos públicos, porque nós entendemos que ainda hoje, com toda a ação articulada, muitas mulheres não sabem do trabalho que se faz voltado para elas e ainda às vezes aceitam a violência por não saber como recorrer, a quem recorrer no caso de estar sendo vítima da violência,
doméstica, física ou psicológica. Qual a avaliação que a gente pode fazer dessas ações que são realizadas no interior do Estado, onde acredito eu que devam ser os maiores índices de violência contra a mulher? Sim, na verdade nós entendemos hoje, com a Secretaria de Estado da Mulher, que as mulheres, principalmente as mulheres do campo, né, trabalhadoras rurais, quilombolas, são o que mais sofrem a violência contra a mulher. Isso é pesquisa nacional, enfim, do Estado também. Nós estamos temos um projeto que está em execução, que é o Planejamento Integral Básico, que está fazendo um levantamento, um diagnóstico da violência contra a mulher no nosso Estado e mapeando a rede. Então, nós entendemos que toda e qualquer ação que vá para o município, porque é lá na ponta que o trabalho acontece com as mulheres. E quando você trabalha, principalmente, repito, com os aparelhos, né, com os equipamentos públicos e qualificando os seus técnicos e suas técnicas, isso se fortalece. Então, nós temos hoje um levantamento claro e aí uma ação fundamental é a questão do aumento do número de organismos de política para as mulheres, que tem crescido muito no nosso Estado, e nesses organismos, a qualificação dessa rede, dessas gestoras, por trabalho na ponta. E temos conseguido, principalmente, divulgar a ouvidoria da mulher, divulgar um serviço onde a mulher possa ligar e saber falar do seu problema. Qual falar da ouvidoria da mulher, e não sei agora de cabeça, porque é o número, mas eu posso pegar e passar para vocês posteriormente. Com certeza. Agora, falando desse evento que acontece até amanhã, qual é o resultado, então, que a gente que vai sair desse encontro? Qual é o resultado que a gente pode falar em relação à prática? Bom, o resultado é o fortalecimento do trabalho em rede, porque você tem os serviços, né, e você precisa que esse serviço vire um trabalho em rede. E fundamental, o trabalho em rede, ele qualifica a ação e termina com um problema sério, que é a revitimização da mulher. Ela vai em vários lugares e precisa contar a história dela várias vezes. Então, o trabalho em rede, sistematizado, informatizado, que é o reparelhamento vai informatizar a rede, ele qualifica esse atendimento. Okay. E assim fortalece a ação com as mulheres. Nós queremos aqui agradecer a participação da senhora Cláudia Gouveia, chefe do Departamento de Projetos Especiais da Secretaria de Estado da Mulher. Obrigado e muito sucesso na realização do trabalho de vocês. Tá, muito obrigada. Eu fico devendo o número da ouvidoria, mas a gente informa posteriormente, tá bom? Obrigada. Na tarde de hoje, um engavetamento envolvendo 3 caminhões deixou 2 pessoas em estado grave. A colisão aconteceu próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal. Mais detalhes na reportagem de Jairo Martins. O acidente aconteceu a cerca de 500 metros do posto de Polícia Rodoviária Federal, no sentido São Luís, Campo de Perizes. A colisão aconteceu quando este caminhão-baú parou na faixa de pedestre. Este outro caminhão que vinha atrás não conseguiu frear e se chocou na traseira do primeiro. Quando um terceiro veículo, este caminhão de uma empresa de sucata, que vinha em alta velocidade, também não conseguiu frear, causando um engavetamento. Os condutores do primeiro veículo e do último não se machucaram. Já o condutor e o passageiro do caminhão que ficou imprensado foram levados para o hospital em estado grave. Os levantamentos ainda estão sendo feitos. A preocupação inicial é socorrer as vítimas. Tivemos 2 vítimas feridas graves e já foram atendidas. E nesse momento a Polícia Rodoviária está fazendo o levantamento dos dados para em alguns dias concluir a confecção do boletim de acidente. Moradores do Jardim Tropical protestam contra a falta de pavimentação nas ruas do bairro em São José de Ribamar. E os problemas se agravaram com as chuvas que têm caído na ilha. A Alameda Bosque tem mais de 2 quilômetros de extensão e liga a Avenida Paraíso com a Estrada da Mata no Jardim Tropical, em São José de Ribamar. Os moradores denunciam que a rua alaga quando chove e invade as casas nesta parte do bairro. Na época da eleição, o prefeito veio aqui, ele era vice, veio aqui, olhava, vou fazer, então andou de pés aqui com o pessoal do bairro, vou fazer e nunca mais olhou para o bairro. Sem pavimentação, os moradores dizem que o local já recebeu visita de autoridades municipais, mas a solução para os problemas da rua ficou na promessa. Todo ano eles vêm aqui fazer a promessa que vão assaltar tudo, mas está aí o resultado aí, ó. Por conta da falta de infraestrutura, esta comerciante reclama dos prejuízos do pequeno comércio que tem em casa. É prejuízo, porque eu não tenho vendo nada, porque não tem como ninguém encostar, minha casa enche d'água. Esta outra comerciante teve que fechar o comércio por conta da água, que invadiu o estabelecimento e trouxe prejuízos para a família. Não tinha como entrar aqui, porque aqui antes era só buraco. A gente, como é que se diz, se juntou os vizinhos mais próximos que tinham um carro para colocar entulho nesse buraco. Foi 3 carradas de pedra. O
prefeito de São José de Ribamar esteve na manhã desta terça-feira no Jardim Tropical e garantiu que os moradores vão ser atendidos pelo município. A Alameda dos Bosques está em nosso cronograma de obras, nós iremos recuperá-la agora. Após o encerramento das chuvas, nós iremos fazer, ela precisa ser feita uma drenagem profunda pelo número e acúmulo de água que ela absorve das outras avenidas e ruas. E o telefone da Ouvidoria da Mulher é o 3235-3415. Repetindo, 3235-3415. E veja daqui a pouco, a Superintendência do Patrimônio comemora 40 anos de fundação. Nós voltamos em instantes aqui no Maranhão Acontece. A Superintendência do Patrimônio Cultural comemora 40 anos de fundação. Entre as principais atividades estão a manutenção do acervo arquitetônico de São Luís, tarefa que tem sido muito difícil de ser realizada pelo órgão. O que vemos a cada dia é a história do estado caindo em ruínas. E tem maranhense como finalista do Prêmio de Criatividade e Inovação da última etapa do movimento Hotspot. Após percorrer 9 capitais do Brasil, o evento chega a São Paulo para realizar a última etapa, onde os selecionados vão ter novos desafios e experiências. Nosso representante é Benedito Oliveira de Castro Filho, que concorre na categoria Ideia. Estude pelo celular. O vencedor desta categoria vai contar com até R$200 mil como capital para iniciar a implantação do projeto. Confira agora o que acontece amanhã. A Secretaria de Estado da Cultura vai realizar a primeira mostra do Estadual da Literatura no Teatro Alcione Nazaré, com a presença de escritores de vários municípios do Maranhão. O evento conta com o apoio da Federação das Academias de Letras do Estado. O PROCON, em parceria com o Ministério Público do Estado, vai assinar acordo com a operadora de telefonia O Imóvel. Devido às constantes interrupções na prestação do serviço, o acordo vai determinar o pagamento de R$8 milhões de indenização aos consumidores como forma de compensação. Nossa edição de hoje fica por aqui. A você uma excelente noite e até amanhã. Boa noite para você, até daqui a pouco, às 11h30 da noite no Dia News. TV Guará, diferente por natureza.